2 pontos ficaram no Peru, na conta do Carille. Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 nessa análise do jogo entre Vasco e Melgar no Peru. Sabor amargo, mas a gente está aqui para trazer essas informações, fazer análise do jogo, bater um papo com você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, aí nosso canal começando, novinho aí, pouca gente, então vai fortalecendo aí nosso canal, deixa aquele like, pode comentar de onde você está falando, o que você achou aí do resultado do Vasco na Sul-Americana. 2 jogos em casa agora, né, pela Sul-Americana, então vamos recuperar isso aí, tem que fazer os trabalhos de casa, né, até porque apenas o primeiro se classifica, o segundo vai para um play-off das equipes os terceiros lugares que não se classificaram na Libertadores, é outra pedreira também. Então o importante na Sul-Americana é se classificar em primeiro para não ter novela e já pensar na próxima fase. Agora, deixa esse like aí, compartilha com os amigos aí nos grupos de WhatsApp, que isso é muito importante. Hoje a chapa vai esquentar nessa análise de Vasco e Melgar. Galera, vou trazer primeiro os números para você ficar assim já assustado, né? Porque o Vasco ontem fez 3 gols, mas tomou 3 gols, caramba, que não foi fácil. Para começar, 67% de bola para os camaradas, tá bom? O time do Melgar não é isso tudo não, cara, que é isso? Tomar 67% de bola, ou seja, o Vasco entrou para não jogar. Começa por aí, né? Escanteios, 16 escanteios para eles, né? Para o Vasco, nenhum. O Vasco não teve nenhum escanteio na partida. Olha só que situação, né? A sorte do Vasco é que as 3 bolas que o Vasco acertou no gol, na casinha, foram gol. Restante, né, foram 20 finalizações para eles e 7 para a gente, né? O Vasco conseguiu acertar 3 chutes, 3 gols. Não sei como. Rapaz, ontem estava afiadíssimo, né? Mas, em compensação, com essa posse toda de bola, né? Sabe quantos cruzamentos? 63 cruzamentos na área do Vasco. Uma hora vai entrar, né? Vamos dizer que a cada 20 cruzamentos, um gol, né? Ou seja, a cada 20 tentativas, a defesa se resolveu. O goleiro defendeu, né? A bola foi para a linha de fundo, não conseguiu, tirou, né? A cada 20, o Vasco se safou, só perdeu uma, ou seja, 63 bolas cruzadas na área é muita coisa, gente. Ou seja, o Vasco não quis jogar. Não existe uma equipe tomar 60 cruzamentos, gente. Uma hora não vai dar certo. E não deu certo por 3 vezes. 3 gols de cabeça. Eu vou chamar meu amigo Gilson Santos, porque eu fico nervoso, né? Gilson Santos, meu parceiro, uma camarada, vai fazer aquele relato do jogo, né? Do que ele acompanhou da partida. E depois a gente volta para complementar essa análise. Gilson Santos, meu amigo. E o Vasco fez a sua estreia na Copa Sul-Americana, jogando na altitude de Arequipa, no Peru. Com um golaço de Felipe Coutinho logo aos 2 minutos de jogo, o Cruz Maltino deu sinais de que sairia com a vitória. Mas aos poucos, o Melgar foi explorando as jogadas de velocidade e foi empurrando o Vasco para o campo de defesa. E foi assim que aos 26 minutos de jogo, Paulo Henrique comete um pênalti bobo, mas Tommy Martínez desperdiçou chutando para fora. Um alívio para o torcedor vascaíno. 6 minutos depois, Verratti recebe limpo passe de 3 dedos de Felipe Coutinho e fez 2-0 Vasco. O líder peruano continuou insistindo nas jogadas aéreas e aos 39 minutos, Gregório Rodrigues marca de cabeça e faz o primeiro da equipe do Peru. Na segunda etapa, o Vasco volta com Tietê no lugar de Paulinho e Ryan em lugar de Garré, que pouco acrescentou ao time vascaíno
no primeiro tempo. E logo aos 7 minutos da segunda etapa, Verratti recebe de Nuno Moreira e faz 3-1 Vasco da Gama. E quando a vitória parecia certa, o Melgar acha um gol de cabeça aos 35 minutos. E para a tristeza do torcedor vascaíno, aos 45 minutos da segunda etapa, mais um gol de cabeça. A equipe peruana marca na defesa vascaína e empata o jogo. Final, Vasco 3, Melgar 3. Um empate grotesco e amargo do time de Fábio Carille, que teve a vitória nas mãos, mas não soube segurar. Nas redes sociais, muita revolta contra o treinador, que não caiu ainda nas graças do torcedor vascaíno. Gilson Santos para Vasco 10. Bem, gente, depois desse relato aí do nosso amigo Gilson Santos, eu só quero trazer 3 questionamentos. Depois a gente explora mais algumas situações de jogo, né? Mas 3 questionamentos. Qual foi a proposta de jogo do Vasco da Gama? Porque não existiu. O Vasco fez 3 gols baseado em quê? Talento do Coutinho. Bem-vindo, Coutinho. Coutinho, depois de quase um ano no Vasco da Gama, estreou. Porque ele fez um golaço, mas uma pintura, né? Uma bola guardada bonita que o goleiro não teve jeito pro goleiro, cara. É do jeito que a gente gosta de ver Coutinho, né? Já chegou mostrando as credenciais, um chute lindíssimo. E depois uma outra entrada também na área ali que ele, como é que ele achou o Verratti? E aí você percebe que o Verratti é bola na área. Deu a bola na área e ele se vira, né? E concluiu muito bem o Verratti, fazendo o segundo gol do Vasco. Então, a gente fez 3 gols em cima do Coutinho, né? No terceiro gol, pressão lá do Coutinho na bola sobrou pro Nuno Moreira, que acionou o Verratti se atrapalhou, dominou mal, mas fechou em cima da zaga, a bola bateu nele, entrou, terceiro gol do Vasco. Então o Vasco fez 3 gols sem proposta de jogo. O máximo que aconteceu foi no terceiro gol, uma pressão na bola, né? E aí conseguiu, mas também foi a escolha única, né? O Vasco passou o jogo inteiro deixando a equipe peruana jogar. Outra pergunta que eu faço: aonde está Lucas Freitas? Lucas Freitas vinha fazendo bons jogos, né? Até ser barrado pelo Lemos. Nada contra o Lemos, não, porque para mim ele fez uma boa partida. Inclusive, num dos gols, no segundo gol deles, foi falta clara. O atacante colocou as 2 mãos nas costas do Lemos, mas Sul-Americana eles não marcam qualquer faltinha, né? E aí tomamos empate. O problema era que o Piton, o Piton ele serve muito para a defesa. O Piton é uma coisa. O Lucas Freitas, jogador canhoto, que quebra um galho na lateral esquerda, então ele poderia ter entrado ali para fechar melhor a zaga, né? O Vasco terminou com 3 zagueiros, mas tomou o gol, e tomou o gol em cima da cobertura do Piton, que o Piton fechou para fechar o lado dele. Se fosse um Lucas Freitas, que eu defenderia Lucas Freitas no final para fechar, jogador canhoto, ou ele fecharia ali para ajudar o Piton, ou ele entraria no lugar do Piton, seria um jogador mais alto ali naquela bola, né? Poderia acontecer, poderia não, mas aí é só um cis da vida, né? Mas o Lucas Freitas, ele seria um bom ajudante para o Piton por ser canhoto, tá? O Vasco terminou com 3 zagueiros destros, e o Lucas Freitas nem foi relacionado para a partida, né? E um bom zagueiro, né? Não entendi a escolha aí do técnico, e pensando desse lado esquerdo fragilizado, ele poderia ter feito seria essa uma boa estratégia na minha conta. Esse jogo fica na conta do Carille, tá? Fica na conta do Carille. O Vasco contratou o Carille pensando num jogo defensivo, porque a defesa do Vasco em 2024 foi um desastre, né? E 2025 não está indo muito diferente, não. O Vasco, nesse ano, fez 18 jogos
28 gols, né, feitos. O Vasco fez 28 jogos nesses 18 e tomou 16, ou seja, quase um gol a cada jogo. Lembrando que a grande maioria desses jogos, Campeonato Carioca, o Vasco está devendo, o sistema defensivo está devendo, e o sistema defensivo é o seu Fábio Carilli, a torcida na bronca com você, meu querido. Bem, a gente fica por aqui nessa análise de Vasco e Melgar, né? E qualquer hora a gente volta para outra notícia, para qualquer comentário, para outra análise. Estaremos aí, eu, meu amigo Gilson Santos e a equipe do Vasco 10. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, acompanha a gente na rede social lá vizinha, no Instagram, Vasco 10 RD. É importante, esse canal é um canal em homenagem ao Roberto Dinamite, então por isso Vasco 10, lá no Instagram a gente usa o RD, que é Roberto Dinamite. Um grande abraço para você e uma boa quinta-feira na medida do possível. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.